mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros, e hoje nós vamos falar sobre esse tema aí. O pessoal está saindo da igreja, as igrejas estão esvaziando, ou isso é por conta de Thiaguinho Lima? Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse e ativasse a notificação, porque quando chegar vídeo novo, o YouTube avisa. Que você também compartilhasse. Por quê? Porque almas estão saindo da igreja, pessoas que estão enfraquecidas, ou pessoas que se desviaram antes por algum motivo e não voltam por causa de mensagens deturpadas. Então, você que é crente de alguma igreja ou católico, por favor, ajuda a compartilhar, porque o evangelho só chegou até aqui porque homens e mulheres de Deus tiveram atitude e não ficaram só orando e esperando com paciência no Senhor. Então, ajuda a compartilhar, porque é bênção também para a sua vida. Não existe galardão maior do que alma, tá certo? E dá like para que o YouTube possa recomendar. E sem mais delongas, segue o vídeo. A segunda coisa que você deve ter em mente é: o Espírito do Criador é perfeito e nele não pode haver mentira. Se dentro desses locais, por mínimo que seja, estão mentindo para você, então o Espírito do Criador não habita lá. E se o seu principal motivo de ir até esses lugares é buscar a Deus, buscar ao Criador, se ele não habita lá, o que é que você faz lá? Muito bem, segundo a lógica do Thiago Lima, né, em relação ao pecado, ele diz que não só Deus não habita nas igrejas, como também não pode habitar em ninguém. Antes de falar disso daí, para mim não esquecer, tá aí na tela do seu computador. As igrejas não estão diminuindo, elas estão aumentando. Tá aí a porcentagem de 2010, a porcentagem de 2017 e num futuro pequeno, daqui a 5 ou 10 anos, seremos maioria nesse país. Só para esclarecer esse fake news dele. Agora, não é porque talvez ele colocou um áudio num vídeo dele de uma igreja que não deu povo, que significa que as outras também não estão dando povo. Pode acontecer de uma igreja brasileira? Pode. Vai depender da maneira com que o líder vem administrar. Se ele fizer coisas que não agradam a Deus, obviamente que vai se esvaziar. Mas se ele fizer o que agrada ao Senhor, a igreja vai muito bem, obrigado. Mas, sem demora, vamos entrar aí na lógica do Thiago Lima. Bom, primeiro eu quero ler aqui Romanos capítulo 3, tá certo? E o versículo, nós vamos ler o versículo 23. Diz assim, olha: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Agora nós vamos ler aqui 1 João capítulo 1 e o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Agora, como pode? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e se dissermos que não temos pecado, já somos mentirosos. Bom, Jesus fez uma promessa em Mateus capítulo 18 e o versículo 20, que onde estivessem 2 ou 3 mentirosinhos, pecadorzinhos, ele ali estaria. Ele mentiu para você? Certamente não. Ele brincou com seus sentimentos, trollou? Também não. Jesus não sabia que todos são pecadores e todos carecem da glória de Deus? E Jesus também não sabia que todo homem é mentiroso? Sim, ele sabia, e mesmo assim disse que onde estivessem 2 ou 3, ele ali estaria. A não ser que o senhor Thiago Lima seja um semideus e esteja acima das escrituras, um cara perfeito. Coisa que nós sabemos que nem de longe ele é. Bom, vamos lá então. Agora nós vamos aprender um pouquinho da história da igreja. Você sabe por que a igreja ela começou a se institucionalizar? Não foi por volta de 325 ou 381 ou 400 como as pessoas dizem. Foi bem antes. Marcião nasceu em 85 depois de Cristo. Logo após a morte dos apóstolos, Marcião já era um jovem de 20 anos. Por volta de 100, 105 depois de Cristo, Marcião tinha lá seus 20 anos de idade. Já era um jovem.
E Marcião tentou introduzir muitas heresias dentro da igreja, e a igreja percebeu que se ela permitisse aquelas heresias entrarem adentro, o cristianismo ia ser diluído aos poucos, se misturando de uma maneira híbrida com outra cultura, que era a cultura persa que Marcião tentava trazer, a ideia de um Deus do Antigo Testamento que não é igual o Deus do Novo Testamento, a ideia de um Deus do Antigo Testamento que estava bravo, que estava nervoso, que era um Deus que castigava, confrontado com a ideia do Novo Testamento, que é um Deus de amor, a qual Jesus prega. Qualquer semelhança entre ele e Thiago Lima é mera coincidência. Olha esse videozinho do Thiago Lima. Ele serve é um Deus de vingança, é um Deus que precisa de um tabernáculo ou um templo físico, é um Deus que precisa de dinheiro, é um Deus que não trabalha com amor, e sim com o ódio. Eu vou fazer com que vocês entendam. Depois eu vou fazer um vídeo totalmente explicativo sobre Jabulon, que é Javé, o anjo Javé, aquele que se encontrou com Moisés na sarça ardente e passou várias instruções ao povo hebreu enquanto eles estavam no deserto. Perceba lá, leia novamente em Gênesis, em Êxodo, que não era o próprio Criador, e sim um anjo, ok? Anjo que fez coisas e passou coisas a Moisés, meio que incoerentes às verdadeiras coisas do Criador. Um anjo que pedia sacrifícios de animais, um anjo que pedia a construção de um local físico, e um anjo, assim como Salomão, declarou ali para todos, um anjo que vivia nas trevas. Bem parecido com o Marcião, né? Interessante. Bom, voltando ao nosso raciocínio aqui, porque é igual praticamente, né? Marcião e Thiago Lima não tem diferença nenhuma. Foi por causa de uma pessoa muito parecida com o Thiago Lima que a igreja se institucionalizou. Então, formaram-se um corpo, né, de mestres. Eles começaram a dar atenção à teologia, ao estudo sistemático. Por quê? No Antigo Testamento, Deus já havia instituído as festas, as 7 festas, e o tabernáculo e mestres da lei para ensinar o povo. Agora, se o povo não fosse ensinado, ia acontecer igual acontecia da mesma maneira com o povo de Israel. O povo de Israel vira e mexe, quando tinha sacerdotes fracos, eles deixavam que a cultura pagã, que aquele paganismo fosse entrando, até chegar ao ponto que chegou na época de Elias, que só havia 7.000 profetas do Senhor e ninguém em Israel mais se dedicava ao Senhor, exceto 7.000 e Elias. Então não tinha mais profeta. Era uma nação extremamente pagã. Ou seja, os sacerdotes anteriores foram deixando que isso fosse acontecendo. E foi o que aconteceu. Quando Ezequiel teve a visão, e Deus levou ele lá dentro do templo, o templo do Senhor, lá tinha um monte de tranqueira, imagem e mulheres chorando por Tamuz, que é um Deus que não tem nada a ver com o Deus de Israel. Então, ele vai se misturando aos poucos, formando um culto misturado, híbrido, e por fim, o cristianismo seria totalmente diluído. Então, formaram-se um corpo de pastores e mestres e excomungaram, expulsaram Marcião do meio. Ele continuou pregando as heresias, mas bem longe da igreja verdadeira. Esse é o motivo pelo qual a igreja se institucionalizou. Inclusive, tá aí no monitor do seu aparelho, recentemente os arqueólogos descobriram o primeiro templo cristão, ao contrário do que os desigrejados falam, tá? Por volta de 33 a 70. Esse templo aí, o site é o do Estadão, vou deixar o link aqui na descrição, você dá uma olhadinha. Você pode fazer um estudo, tá só um pedaço aí. Entre 33 e 70 foi construído. Segundo a tradição, os 70 discípulos que se reuniam aí. Em cima desse templo, que era subterrâneo e por motivos óbvios, os cristãos não podiam construir logo após a morte de Jesus templos por causa das perseguições. Nero tacava fogo nos cristãos, os cristãos eram jogados para os leões. Evidentemente que eles não poderiam ter templos. Contudo, em 230 foi construída uma igreja em cima dessa igreja. Então não tem nada a ver aquela história, começaram os templos depois de 325 por causa da igreja católica, não, bem antes da igreja católica. A igreja primitiva já tinha templos, então isso é mentira, tá certo? Outra mentira
do senhor Tiaguinho Lima. Então, dentre as muitas mentiras que você já viu até agora, dentre a semelhança incrível, inclusive aqui no link da descrição, eu vou deixar aqui a semelhança, são 2 vídeos, semelhança entre os desigrejados e a Babilônia, de Apocalipse 17 e 18. Vou deixar aqui, ó, no link da descrição, a semelhança incrível entre o senhor Tiaguinho Lima e o Marcião. Olha que coisa! E aí, da mesma maneira que foi feito há 2000 anos atrás, está sendo feito agora. Deus está levantando pessoas com teologia, com estudo sistemático, para desmascarar esses falsos profetas. E segue o próximo vídeo. De todos, e que é bem simples de enxergar, porém a manipulação deles foi tão grande que você não consegue enxergar. Além deles mentirem em respeito ao templo, à igreja, pois o verdadeiro templo do Criador não é feito por mãos humanas, e esse sim é o que precisa de um sustento, o qual são pessoas como eu, como você e como nossos próximos. Nesse ponto eu concordo com o senhor Tiaguinho Lima. Pena que ele só fala e não faz o que fala. Seria interessante ele fazer o que ele fala, o que ele acha certo, porque nesse ponto ele falou certo. É importante a gente ajudar o nosso próximo, é muito importante. Mas aí, ó, você vai ver daqui a pouquinho o videozinho dele aí. Ele comprou um baralhinho Illuminati que custa $300, não presta pra nada o baralhinho. Gente, eu fico muito triste de uma pessoa seguir um cara que começa a dizer o futuro através de um baralho Illuminati, sabe? É a mesma coisa que consultar uma cartomante de tarô, sabe? É a mesma coisa. Uma coisa que eu não gosto, que eu acho que não tem nada a ver, é ficar entrevistando o capeta quando a pessoa manifesta um demônio. O que o diabo tem para falar para nós não presta para nada. Tudo que nós precisamos está na santa palavra de Deus. Então, nem alguém entrevistando um diabo lá no corpo de uma pessoa, e muito menos um baralhinho Illuminati, vai fazer a diferença na sua vida. O que vai fazer a diferença na sua vida é a palavra de Deus, amém? A gente fica muito triste de pessoas seguir um camarada desse, um cara que se baseia em baralhinho Illuminati. Um baralho que custa 1/3 do baralho, como você vai ver no vídeo daqui a pouco, custa R$1.500, 1/3 do baralho. Esse baralho custa R$5.000. Quantas pessoas poderiam ser alimentadas com R$5.000? Mas eu acho que ele acha bonitinho, né? Ficar jogando, mostrando. Se fosse para fins ilustrativos, ele poderia baixar todas essas cartas no Google Imagem e mostrar para vocês. Ele comprou porque, sei lá, vocês, né, compram os PDFs de Enoque dele, o cursinho de grande para sobreviver à grande tribulação dele. As pessoas compram, o dinheiro está saindo pelo ladrão, ele começa a comprar coisas que não servem para nada. É assim acontece, né? Quando a pessoa está com muito dinheiro, começa a gastar à toa. É por isso. E segue mais um vídeo aí. Estados Unidos, consegui comprar esse jogo. No meu último dia de viagem, eles acabaram entregando para mim lá no hotel, e eu tenho 1/3 das cartas dele. O valor é realmente um absurdo. E 1/3 das cartas eu paguei 300 e poucos dólares, em torno de $330 mais ou menos. A gente sabe que hoje o dólar está R$5. E quando passar tudo isso, toda essa situação que nós estamos vivendo, eu com certeza quero voltar lá e comprar o jogo completo. Outros pretextos que mostram a quantidade de mentiras que eles fazem e que você não enxerga são estes. O devorador não é o diabo, e sim um gafanhoto que devoravam aquelas plantações. Quem está roubando a Deus não somos nós, eram os próprios sacerdotes. Basta ler no começo do livro de Malaquias, pois o profeta se direciona a esses sacerdotes levitas, os quais não estavam dividindo os seus dízimos, ou seja, os seus alimentos, com órfãos, com viúvas e com necessitados. Muito bem, você viu aí? A intenção é descredibilizar o sacerdote. Isso é outra mentira, que o sacerdote da época de Malaquias estava roubando. Não é verdade. Até porque nós vamos descobrir agora. Ele leu o capítulo 2, o versículo 1, dizendo: esse mandamento é para vós, ó sacerdotes. Mas se você olhar a partir do versículo 1 do capítulo 3 de Malaquias, você já vê que daquele momento em diante está se referindo ao povo. Tanto que ele fala: vós me roubais, ó nação toda. E tem como provar. Porque, dá uma olhada aí na tela do seu aparelho. O versículo 5 de Malaquias 3 diz claramente, olha lá: e os que defraudam o salário do jornaleiro ou do diarista. O sacerdote, ele não tinha empregado, ele não pagava salário para ninguém. Como o próprio Tiago Lima falou, o sacerdote, ele não tinha herança, ele vivia daquilo que as pessoas traziam. E o capítulo 1
E o versículo 8 de Malaquias diz assim, olha, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Por que o sacerdote sacrificava animal cego e com defeito? Porque era exatamente o que o povo trazia. E por que o povo estava trazendo esse tipo de oferta? E por que o povo estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas? Eu vou explicar para você. O povo ficou 70 anos num cativeiro babilônico. Quando eles voltaram para Israel, o templo foi destruído. O templo do Senhor foi destruído. Então, Deus começou a usar Neemias para reedificar o templo, Esdras o sacerdote e alguns profetas, porque as pessoas, elas estavam muito mais preocupadas em reconstruir seus próprios negócios do que reconstruir a casa do Senhor. E a prova disso é o que está aí na tela do seu computador. Nós vamos ler aqui Ageu, e para você entender, Ageu é a mesma audiência de que Malaquias, se refere ao mesmo povo, porque Ageu viveu na mesma época de Malaquias. Então, nessa mesma época viveu Ageu, Malaquias, Esdras, Neemias e também Zacarias. Então, quando eles falam, estão falando para as mesmas pessoas. E olha para você ver. Olha só o versículo 6 do capítulo 1 de Ageu. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então você vê que eles não prosperavam, porque não estavam sendo dizimistas na obra de Deus. E o sacerdote não paga salário para ninguém. Então, quem é esse que estava recebendo num saquetel furado? Era o povo. Então, quando fala a nação toda, está se referindo ao povo. Não adianta tentar tampar sol com peneira. E além disso, olha só o versículo 8 e o versículo 9, faço questão de ler. Subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, o próprio Deus chama de casa dele, a minha casa, diz o Senhor, que estava caindo aos pedaços, que estava em frangalhos, estava deserta. E o povo não estava se preocupando em ajudar a reconstruir, a edificar a casa de Deus. Logo, percebia-se um egoísmo tremendo da parte dos israelitas naquela ocasião. Então, ficou bem claro para vocês todos. Deus abençoe e até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu.